Olá, você acompanha a partir de agora, aqui na TV Mundo Maior, ao programa Filosofando, o seu programa de filosofia e de sua disposição videoteca, 6 blogs de pesquisa, minutos com a sabedoria, artigos no Brasil e no exterior, biografias, aulas em áudio em português e francês, além de muitos outros projetos importantes para o seu aprimoramento intelecto-moral. Para você que tem restrições de visão, as aulas de filosofia espírita estão à sua disposição em áudio, em português, com tradução simultânea para o francês. A cada semana, um trabalho conjunto com a nossa equipe de estudiosos da França. A professora Sônia Teodoro da Silva, fundadora do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, nos conduzirá em mais um estudo. My name is Liesl Memminger. I don't have a family, or even a place to call home. I never understood the meaning of the word hope, but I'm about to meet the people who would change all that. Come, meet your new parents. Your Majesty. From now on, you call me Mama, yeah? And that lazy pig over there, you call Você sabe o que é o comunismo e socialismo? São ambos a mesma ideologia? Quais os seus aspectos similares e diferenciais? Quando surgiram essas ideologias e quem foram os seus criadores? Quais as mudanças havidas desde a época da Revolução Russa até agora? Por que o comunismo se fixou na Rússia e não em outro país qualquer? Por que Cuba continua sendo satélite de nações cujo pensamento ainda se fixa nessa ideologia retrógrada e insalubre? E por que o Brasil está hoje, ou melhor, alguns políticos brasileiros estão envolvidos com o comunismo preconizado por Fidel Castro e seus discípulos e antecessores soviéticos? E o que Leon Denis, o grande continuador do espiritismo na França, pensava sobre o socialismo? Você já ouviu falar de neoliberalismo, de anarquismo, de sistemas políticos teocráticos? E o que tem a ver a religião com política? Quando as religiões monoteístas se envolveram com o poder e por quê? Qual a proposta civilizatória de Allan Kardec para este milênio? Você deve estar se perguntando por que tantas perguntas e quais as respostas, não é mesmo? Pois então, procuraremos desvendar todas elas ao longo de uma série de programas nos quais pretendemos que você também participe com as suas perguntas e com as suas dúvidas através do nosso e-mail na TV Mundo Maior ou do e-mail do nosso site filosofiaespírita.org. Você poderá nos acessar também através do Facebook em breve do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas. Agora, para incentivá-lo a pensar um pouco sobre o assunto, eu vou ler para você um texto da minha autoria e que está em nosso blog do CEF, o Filosofia Espírita, Encantamento e Caminho, que você pode acessar através do site, o filosofiaespírita.org, que leva o título de Espiritismo e Política. No século XVI, o pensador Nicolau Maquiavel, que
que nasceu em 1469 e faleceu em 1527, escreve a sua obra-prima, O Príncipe. Nascido em pleno Renascimento, o pensador é considerado fundador da ciência política moderna. Foi um funcionário público de Florença e eventual conselheiro dos Médici, muito próximo de Lourenço Magnífico. Acusado de traição, foi forçado ao ostracismo, quando então escreve as duas principais obras políticas, O Príncipe e Discursos sobre a primeira década de Tito Livio. De formação humanística, Maquiavel trazia como um dos modelos de organização política a do Império Romano. Dizem Rocha e Querichelli que Maquiavel começa o capítulo 8º do Príncipe invocando um exemplo histórico para então introduzir, ou melhor, induzir de tal acontecimento um raciocínio geral. Ele apresenta Agástocles como um exemplo de político cruel contemporâneo. Em seguida, discorre sobre o uso bom ou ruim, no sentido útil, da crueldade na política. É interessante notar que o pensador renascentista não dispõe de um conceito de Estado e, portanto, não consegue compreender plenamente o surgimento de um Estado nacional. Para Maquiavel, não existem diferenças entre Francisco I da França, Carlos V e César Borgia. Ele apenas percebe a necessidade de se criar uma unificação nacional para que a Itália vença as suas divisões. Como uma das nações, ou melhor, noções centrais do pensamento maquiavelano, a natureza humana é perversa. No próximo bloco, nós conheceremos um pouco mais do pensamento de Nicola Maquiavel. Já já voltamos. Os homens seriam essencialmente maus. Ouçamos as palavras do próprio Maquiavel. Os homens são ingratos, volúveis, simulados e dissimulados. Fogem dos perigos, são ávidos de ganhar, têm menos receio de ofender a quem se faz amar do que a outro que se faça temer. E esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Comprazem-se tanto em suas próprias coisas e de tal modo se iludem que raramente se defendem dos aduladores e sempre se revelarão maus, se não forem forçados pela necessidade a serem bons. Para ele, todas as relações humanas são relações de poder. Maquiavel continua. Para o indivíduo, os outros ou são obstáculos ou são instrumentos para a realização dos seus fins. Exatamente por isso, é necessário controlá-los, sem se deixar cair no controle deles. Durante a Idade Média, era comum avaliar os atos políticos por meio de juízos de valor, considerados e levados à prática pela Igreja cristã. Ignorando ou deixando de lado a moral cristã, Maquiavel inaugura a ruptura entre política e moral, ou seja, o ato político deixou de ser avaliado pelo seu valor moral, considerado por ele de sujeição e domesticação pelo clero, para ser avaliado por seu sucesso perante a manutenção do poder. Se vistos pela ótica da moralidade cristã, dificilmente seriam admissíveis conselhos como enganar as pessoas, aparentar qualidades que são valorizadas pelo povo e renegar estas qualidades quando estas não forem mais úteis. Assassinar aliados quando necessário para a manutenção do poder. O príncipe deve ser temido, mas, por outro lado, deve cuidar para que não seja odiado. Sua obra, O Príncipe, é considerado um verdadeiro manual de absolutismo, já que seu maior desejo é ver uma Itália forte, unificada politicamente, e que somente um príncipe que preencha aquelas condições poderá fazê-lo. Maquiavel ainda hoje é considerado, através de seus livros,
um ícone para muitos políticos de direita, de esquerda ou até de centro. Dotado de uma sagacidade ímpar, ele planta as raízes que devem fazer florescer a mais forte das árvores, a do poder absoluto, e que jamais viria ao encontro dos ideais de uma democracia plena, mais tarde desenvolvida teoricamente nas Américas e na França, por conta de suas revoluções locais. Porém, nesta última, culminando no regime do terror no século XVIII. Assim como Maquiavel, outros pensadores abordaram o poder de forma ampla, como Hobbes, Locke e Rousseau. Cada um inserido no seu tempo e culturas, porém com seus braços estendidos ao nosso século XXI, pois não é preciso muito para analisarmos como as suas ideias ainda se encontram inseridas na política global, compondo manuais de conduta perante as massas, como controlá-las e como manter aliados nas difíceis manobras do poder. Diante dos fatos acima, pensemos com Allan Kardec em Viagem Espírita em 1862, um livro escrito a partir das suas viagens, quando ele diz que as sociedades deverão unir-se no mesmo ideal de convivência pacífica, distributiva, onde a solidariedade deva se dar de forma espontânea e digna. O professor Rivaio, profundo conhecedor da alma humana, sabe, que as relações humanas, para que se concretizem no ideal cristão, teriam que pensar, ou melhor, passar por diversas fases e muitas crises, uma vez que grande parte da humanidade é composta de espíritos existencialmente imaturos e, em muitos casos, rebeldes. O que levaria, por dedução, a julgá-los irresponsáveis, já que não se prevêem as consequências deste ou daquele ato praticado, mas sim o lucro, a abrangência ou projeção pessoal, bem como a sagacidade nele aplicados para a manutenção dos seus desejos escusos. Pensarmos em ideal cristão e espírita em meio tão controverso pode parecer ingênuo. Porém, o bom espírita sabe que também é o bom cristão, ou melhor, o bom espírita que também é o bom cristão, sabe que o seu papel é o do fermento da parábola de Jesus, que leveda a massa com o contributo do seu pensamento e posturas ético-morais, ou seja, respeitando a vida, respeitando a mulher, respeitando o idoso, a criança, exemplificando com o leal e profundo apreço o Evangelho do Mestre, tal como Kardec o fez. Leon Denis, em meio à eclosão de revoltas políticas em seu país e da Primeira Guerra Mundial igualmente, onde a França sofreu perdas e destruição, preconizava a nobre ação do espírita a viver e exemplificar um socialismo, entre aspas, com base na lei da sociedade. A lei da sociedade está inclusa na terceira parte do Livro dos Espíritos, bem como na lei de igualdade e na lei do amor. Em seu livro Socialismo e Espiritismo, diz Leon Denis, a sociedade, ou melhor, a solidariedade dos seres na sociedade, que comunga universalmente, é um princípio sagrado no qual deve se inspirar toda a grande obra. Ligados através de nossas vidas, prosseguindo todos em um objetivo comum, nos sentimos unidos por fortes laços e chegaremos, com o tempo, através das perfeições realizadas, à formação de uma grande família. Uma curiosidade: em nenhum momento, nem durante e posteriormente aos conflitos que a França atravessou, os espíritas franceses sequer pensaram em fundar partidos políticos sob legenda espírita, pois sabiam que esta facilmente cairia através dos seus componentes no lugar comum da política vigente. O espiritismo é a síntese conceptual do pensamento, é o método de bem viver, de bem conhecer a verdade, de respeitar a si e ao próximo. Jesus jamais se imiscuiu nos poderes do seu tempo
imersos em lutas fratricidas de conquista, de supremacia, custasse o que custasse, atribuindo a César o que lhe era devido, ou seja, não havia condições de diálogo com César, que era aplacado na sua sede de poder pelos pagamentos de impostos, embora injustos e cobrados pela força. Sua luta, a de Jesus, era outra, a mesma que seu discípulo fiel Kardec inicia, a do bom combate, seguida de perto por outro guerreiro da paz, Paulo de Tarso, e de outros guerreiros da não-violência como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, de centenas de milhares de outros em nosso tempo, muitos anônimos. Temos consciência, sim, de que o momento atual é de grandes mudanças, de que o espírito é chamado a participar dessas mudanças, mas, acima de tudo, de que a maior transformação que lhe cabe realizar é a de seu próprio caráter, harmonizando-o com os ensinamentos de Jesus e decodificados por Allan Kardec e a sua divina parceria com o Mestre e com os luminares da espiritualidade humana. Fundar partidos sob legendas espíritas é jogar o espiritismo nas lutas inglórias, mesquinhas, pretensiosas e menores das arenas políticas. Mas é usá-lo como degrau ascensional à arrogância e orgulho pessoais. Leon Denis diz em seu livro Depois da Morte: recorda-te de que a vida é curta. Esforça-te, pois, por conquistar, enquanto podes, aquilo que vieste aqui realizar. O verdadeiro aperfeiçoamento. Possa o teu espírito partir desta terra mais puro do que quando nela entrou. Pensa que a terra é um campo de batalha onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a alma. Corrige os teus defeitos, modifica teu caráter, reforça a tua vontade, eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo luminoso do céu. Escreva-nos, participe. Até o próximo Filosofando.